Alô pessoal, estamos de volta aqui no portal Terceiro Tempo com mais uma entrevista muito especial. A gente está aqui para falar de maratonas aquáticas com o Fernando Pocente, técnico que já foi eleito inclusive o melhor técnico do mundo em natação, maratonas aquáticas. O Brasil que tem um potencial enorme, esse potencial vem da Ana Marcela e vem também da Poliana Okimoto, que foi bronze na última Olimpíada lá no Rio de Janeiro. Pocente, primeiramente, muito obrigado pela sua participação, para a gente falar um pouquinho de maratonas e natação, que é legal, né? Vamos lá, obrigado você, obrigado pelo convite. E o Brasil, eu concordo contigo, é uma potência. A gente tem não só locais excelentes para a realização de maratona aquática, como um certo know-how, né? O Brasil já está há algum tempo disputando aí com os outros países o topo dessa modalidade. Tá certo, a gente está aqui então no portal do Terceiro Tempo, do nosso querido Milton Neves. Pocente, como é que começou? Como é que você era técnico de provas de fundo? Como é que veio essa possibilidade de você passar para as maratonas aquáticas, para o nado aberto e mar aberto? Olha, eu trabalhei desde o início da minha carreira com natação, tanto na formação, os atletas mais jovens, 11, 12 anos, e aí fui galgando, aí, subindo para as categorias mais adultas e sempre tive ou obtive resultados melhores com os atletas de fundo. Até o momento em que eu cheguei no primeiro clube que eu trabalhei, que participava dos campeonatos de maratona aquática, que foi o Paulistano, e depois, futuramente, num projeto maior, no SESI, que também participava, estimulava os atletas aí e participar das maratonas aquáticas. Tanto no Paulistano como no SESI, eu tive uma pessoa que sempre me estimulou muito, né, que foi o Nilson, que trabalhava lá comigo, que já havia sido treinador, foi, na verdade, o primeiro treinador da Seleção Brasileira de Maratonas Aquáticas, quando foi essa modalidade instituída como uma modalidade oficial, isso lá na década de 90. Então, por ele ter trabalhado com isso, ele me estimulava muito, sabia que eu gostava de trabalhar com fundo, foi uma coisa natural. Eu acabei me apaixonando, digamos assim, pela modalidade e pelas diferenças que ela tem em relação à piscina, né? Ela é muito mais imprevisível, muito mais dinâmica, um contato diferente com natureza, com, enfim, uma prova quase que um jogo de xadrez, uma certa estratégia, tem algumas peculiaridades em relação à piscina que me fizeram gostar mais da maratona e me dedicar a estudar mais isso. E como é que foi isso? Você teve que partir para buscar novos conhecimentos, claro, né? Onde você foi buscar isso? Olha, é uma área, inclusive, muito pouco trabalhada, né? Essa questão didática, essa questão tem pouco material mesmo para você pesquisar. Existem alguns autores um pouco mais antigos, eu comecei lendo um livro de um americano chamado Steven Munatones, ele frequenta esse ambiente de maratonas aquáticas há mais de 20 anos, desde quando maratona aquática ainda era travessia, né? Era uma atravessada de um lado para o outro. Canal da Mancha, entre outras provas, a Ilha de Manhattan, outras provas famosas, até o momento em que ela foi realmente instituída como uma prova olímpica em 2008, ele sempre esteve acompanhando, é um cara que conhece bastante, o livro é muito bom. E a partir dele eu comecei a conversar com treinadores que já trabalhavam na modalidade. Eu confesso que como referências bibliográficas a gente tem muito poucas até hoje. Eu mesmo trabalho nisso, em querer, dou palestra, dou clínica, em querer escrever um pouco mais sobre a modalidade. Mas o que mais me engrandeceu em termos de conhecimento foi esse contato com os treinadores, não só aqui no Brasil, mas principalmente fora do Brasil. E aí em 2008 veio a primeira Olimpíada com maratonas aquáticas. Você já trabalhava com a Ana Marcela, né? Não, ainda não. Eu só comecei a trabalhar com a Ana Marcela em janeiro de 2013. Porque a Ana Marcela era bem novinha e acabou se classificando para aquela Olimpíada. Ela se classificou, foi uma surpresa, foi um resultado espetacular, né, para quem tinha 16 anos de idade naquela época. Ela treinava em Santos ainda com o Márcio, com o pessoal da Unisanta. Márcio Latuf. E eu só comecei a trabalhar com a Ana em janeiro de 2013, quando o SESI realmente cresceu em termos de projeto de investimento em atleta desse nível. Na verdade foram duas surpresas, né? Porque na primeira a gente tinha uma Poliana Okimoto já mais experiente e a Ana Marcela acabou ficando com a vaga brasileira, né? E ficou em quinto lugar, terminou bem. Na verdade as duas foram para Pequim. Para Pequim foram as duas. Foram as duas, inclusive se não me engano foi quinto e sexto, chegaram muito próximas uma da outra. Em 2012 que foi só a Poliana. Em 2012 foi só a Poliana, a Ana perdeu a vaga no Mundial de Xangai.
onde ela ficou em 11º, se classificavam as 10 primeiras, né? Ela ficou a 3 segundos de uma vaga olímpica e teve um ano, ainda assim, teve um ano bom, né? Porque foi a primeira medalha de ouro do Brasil em mundiais, quando ela ganhou os 25 no mesmo Mundial de Xangai, quer dizer, uma superação quase que instantânea, depois de perder uma vaga olímpica. E terminou o ano de 2012 como campeã do circuito mundial, mesmo não tendo ido à Olimpíada. E aí, em janeiro de 2013, ela se mudou para São Paulo e a gente começou a trabalhar juntos. Ô Pocente, eu sei que ainda tem muita coisa pela frente, você retomou essa parceria com a Ana Marcela, mas essa parceria foi quebrada pouco tempo antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E ela viveu um ciclo olímpico muito bom. Com vocês dois juntos foram eleitos melhor atleta do mundo, você melhor treinador. Ficou aquela pontinha de frustração por você não ter completado esse trabalho nesse ciclo olímpico no Rio de Janeiro em 2016, devido a essa separação que aconteceu e felizmente agora já voltaram e já estão com resultados excepcionais de novo. Sempre fica, né, uma certa frustração. A gente tinha, como você mesmo disse, a gente tinha bons resultados. Não foi uma coisa que dependesse única e exclusivamente da nossa vontade, porque eu acredito, eu posso até falar em nome dela, a nossa vontade era continuar juntos. Coisas aí fora do ambiente treinador-atleta fizeram com que isso acontecesse, mas ficou uma frustração porque eu acredito que poderia ter sido um fechamento talvez mais interessante de ciclo olímpico devido aos resultados que a gente teve 13, 14 e 15, né? Os 3 anos de preparação para ele, né? Então, mas são águas passadas, né? Tem que olhar para frente, então vamos buscar essa medalha em Tóquio. Já são 8 medalhas que vocês conquistaram em mundiais, né? 2 de ouro, 2 de prata e 4 medalhas de bronze. Você é o técnico de natação que conseguiu mais medalhas no Brasil e a Ana Marcela também está nesse topo, né? Essa projeção para 2020, como é que vocês estão trabalhando isso nesse momento? Olha, a gente, até por aprendizado, acerto e erro, a gente está indo passo a passo, pouco a pouco. Esse ano é um ano muito interessante, de 2018, é um ano que a gente costuma dizer a gente pode errar, porque é um ano onde você testa diferentes estratégias de prova, diferentes estratégias de treinamento, algumas dão certo, outras não, é interessante colher esses dados. Para quê? Para que nos próximos 2 anos aí você já não vai testar mais nada, aí você já vai naquilo que você tem certeza que vai dar resultado. Recentemente mesmo, agora está chegando o Pan Pacific, onde a Ana Marcela ficou mais uma vez com medalha, ficou com o bronze, mas liderou quase até o finalzinho da prova, né? Ela teve uma boa estratégia na última volta, ela conseguiu ir para frente, se desgastou um pouquinho, tiveram alguns outros fatores ali, foi um pouco atrapalhada, mas ela tem que saber lidar com isso também. Achei que o bronze, foi um bronze com muitas chances de ser prata, mas não seria ouro, porque a Reio estava muito, né, a campeã da prova estava muito sob controle, eu achei naquele momento. Tiramos algumas lições, valeu o bronze, mas é aquilo, né? A gente quer o ouro. Chegou pertinho da australiana, né? Chegou muito perto da australiana, faltou aquele gásinho final, justamente por ter feito isso antes do momento, para se desvencilhar da 4ª colocada, que foi a americana também. Mas tiramos algumas lições dali. Mas quando eu digo passo a passo, é porque eu não consigo pensar em Jogos Olímpicos, eu quero pensar, mas não consigo pensar em Jogos Olímpicos antes da classificação para eles. Então, encerrando esse ano de 2018, o foco para mim, a partir de agora, terminou a Copa do Mundo, é o Mundial do ano que vem. Como é o Fernando Pocente técnico e como é a Ana Marcela treinada pelo Pocente? Olha, a gente tem uma ótima relação, né? Eu costumo dizer que a gente dá mais risada do que a média, né? A gente se diverte fazendo o que a gente faz. Lógico, eu sou uma pessoa exigente, eu costumo brincar com os meus colegas de profissão que eu chego a ser chato, de tão exigente, porque na busca da perfeição você acaba ficando um pouco, né, chato nesse sentido, mas ela é uma atleta que se cobra também da mesma maneira, então não fica uma coisa unilateral, né? Os dois estão alinhados em termos de objetivo, então fica fácil quando precisa cobrar, fica fácil quando precisa relaxar, porque sabe que o relaxar não significa perder o foco. E nas maratonas aquáticas, a gente sente que existe uma dificuldade, porque você não pode treinar toda hora no mar aberto.
Você compete no mar aberto, mas você não pode treinar toda hora lá. E na verdade, são diferentes tipos de ambiente que você acaba tendo. Inclusive, outro dia eu conversei com a Poliana Kimoto, ela falou do problema de Londres que ela teve, da hipotermia, porque teve que deixar a prova, porque era um clima muito frio, né, no mar. A gente sabe que aconteceram vários problemas já, inclusive a gente falava do Canal da Mancha, e eu era muito amigo da Renata Gondi, que foi uma das precursoras de nado em mar aberto e acabou falecendo numa travessia do Canal da Mancha, nos anos 80. Então, como é que você, treinador, faz para sanar esse problema? Porque você tem que treinar muito na piscina, só que você compete na água. Olha, eu costumo dizer que é um ótimo problema, porque na verdade a maioria, quando eu digo a maioria, eu posso até errar por 1%. 99% dos atletas de ponta de maratona aquática treinam na piscina. Por quê? Porque em mar ou em lago, o pessoal aqui de São Paulo vai ter represa, o que está mais próximo, você não tem o controle do treino. Por melhor que seja o seu GPS, não vamos aqui falar de marcas, mas por melhor que seja o seu GPS, você não consegue determinar o pace, o ritmo, se aquilo está sendo suficiente para aquele atleta em termos de estímulo fisiológico, você não consegue medir um lactato, você não consegue, quer dizer, todo o controle que tem por volta ou no entorno daquela série proposta no treino, você só consegue ter esse controle na piscina, né? E outra coisa também é que, dependendo do local da prova, as condições mudam de um dia para o outro. Então, mesmo você querendo reproduzir ou colocar o atleta numa situação que ele vai enfrentar, muitas vezes você não consegue, porque o mar muda de um dia para o outro, né? A gente vê isso muito a meteorologia também, muda de um dia para o outro. A gente vê muito isso também no iatismo. Você faz uma estratégia, um dia tem muito vento, no outro já não tem vento. É mais ou menos o que acontece na maratona aquática. Lógico, alguns ambientes, por exemplo, o lago na Hungria, onde foi o último mundial, ele realmente é um ambiente em termos de temperatura controlado, não há corrente, porém o vento ele muda, dependendo do dia. E esse vento causa uma certa marola ou não, né, no lago, o que muda a maneira até dos atletas enxergarem, visualizarem a boia, marcarem um ponto de referência, nadarem. Então é muito difícil você querer simular isso num ambiente imprevisível, né? Por isso que 99% dos treinos são feitos na piscina. Agora tem um outro detalhe que, agora te respondendo mais voltado para a minha preparação, é o número de provas que ela participa. Eu costumo, no início do ciclo olímpico, que seria 2017 e 2018, esses 2 primeiros anos, ela nada muitas provas. Tem gente até que me questiona, fala assim, pô, mas não é desgastante demais? Esse número de provas é justamente para colocar ela em diferentes situações e para ela poder ter a experiência de como resolver nessas diferentes situações. Por isso que a gente compete tanto. A gente usa algumas competições como treino in loco. Mar calmo, mar agitado, frio, água um pouco mais quente. Exatamente. Vou citar um exemplo, quando a gente estava na África do Sul, teve uma prova de 1.600 metros, não era uma prova oficial, mas era uma prova onde a água estaria entre 10 e 11 graus, extremamente fria, né? Por isso mesmo não é uma prova oficial. E eu fiz com que ela nadasse essa prova, que ela experimentasse essa prova, justamente para testar o traje de neopren, que tinha sido recentemente aprovado pela FINA. Então, caso fosse necessário, ela já teria testado numa água até mais fria do que estaria. Entendeu? Então, isso era uma prova num domingo. Eu falei, olha, infelizmente esse domingo não vai ter folga, vai ter treino. E o treino era uma prova. Você falou da África do Sul e você foi convidado e passou um tempo na África do Sul, no Instituto de Ciência lá, que o projeto era até Tóquio 2020. A Ana Marcela também foi para lá. Por que não deu certo? Ora, vários fatores. A ideia do projeto era muito boa. Tanto eu como a Ana, a gente foi realmente atraído pelo ideal do projeto, que deixava um legado, que tinha um porquê de acontecer naquele país, naquele momento, naquela situação. Infelizmente, eles não estavam estruturados o suficiente, né, para esse nível de preparação e de atleta. Então, nós tivemos basicamente 2 problemas lá, um em relação a visto, por uma mudança na legislação do próprio país, né, e esse visto ia atrasar a nossa preparação, e né, nesse momento a gente não tem tempo a perder, né. E também por causa da própria estrutura física, né, que não correspondia àquilo que havia sido prometido ou não ficou pronto a tempo.
Então, não ter ficado pronto a tempo também nos colocava numa situação de ter que esperar no momento que a gente não pode esperar. O projeto eram 6 piscinas, sendo 3, inclusive, aquecidas, né? Sim, e espalhadas pela cidade, onde a gente teria facilidade de usar, mas parece reforma de casa, né? Demora mais do que a gente planeja, só que no nível que a Ana está, isso seria incabível nesse momento da preparação dela. Por isso que a gente optou, depois de 6 meses, a voltar para o Brasil. Você hoje está contratado pelo Comitê Olímpico. Isso te dá mais tranquilidade? Muito mais. Muito mais. É um lugar excelente, assim. Eu realmente estou, não diria só encantado, mas eu estou feliz de estar trabalhando no Maria Lenk, né, com toda a equipe do Maria Lenk, do suporte do Maria Lenk, que é a equipe do COB, e é uma equipe interessadíssima em nos ajudar em todos os sentidos. Então, aquele conceito que eu já falava desde 2013, né, de que não sou eu, nós somos 7, é uma equipe multidisciplinar, eu estou vislumbrando a possibilidade de colocar ele em prática como nunca, né, de realmente todo mundo funcionar como uma engrenagem, e aí a Ana só tem a ganhar com isso. E ainda agora há pouco, quando você chegava, eu ouvia você conversando, né, sobre as preocupações que você tem. A gente vai ter algumas viagens agora, né, para competições e você já fica pensando no que é mais importante. Tanto que você falava que na China você prefere um médico. Porque E depois Abu Dhabi, a última é uma fisioterapeuta. Na verdade, o que a gente tenta fazer... Veja, a gente, como um bom jogo de xadrez, você tem que pensar em tudo. Tem que pensar em tudo, né? Você tem muitas variáveis e o que eu tento fazer é antecipar. Né? Antecipar no sentido de, olha, o que pode acontecer na China, e às vezes acontece. A comida não é tão boa, a gente não tem muitas vezes o intérprete ali, então pode acabar acontecendo uma intoxicação alimentar, às vezes a água não tem... o nível de qualidade que a gente espera, o atleta pode também se contaminar nesse sentido. Por isso, eu acho a necessidade, se tivesse que escolher um representante, uma pessoa da comissão interdisciplinar ou da comissão multidisciplinar... Porque é tudo enxuto, né? Se você trabalhasse, por exemplo, nos Estados Unidos, você iria com uma equipe completa, né? Mas aqui tem que levar você tem que ver o que é mais importante naquele momento, né? Tem que ver o que é mais importante, mas é compreensível. O país está passando um momento que não dá para a gente... seria injusto com o país gastar mais, jogar com o que tem, né? E para a China eu acho mais importante a médica. Agora a Abu Dhabi vai ser uma prova onde os atletas vão sair diretamente do Sul-Americano, que é seletiva para o Pan-Americano do ano que vem também, que vai ser em Lima. Eles vão sair direto para Abu Dhabi, quer dizer, eles nadam uma prova pesada, nadam 3 provas no Sul-Americano, depois da terceira prova, 5 dias depois eles estão competindo em Abu Dhabi, a Copa do Mundo. O desgaste físico é muito grande por conta da viagem, das provas nadadas e da intensidade que é essa prova de Abu Dhabi. Nesse caso, o fisioterapeuta, massagista, fisioterapeuta seria melhor para conseguir colocar o atleta em condição de competir bem, né? E não tem tantos problemas a ponto de precisar de um médico como é a China. E, na verdade, eu sempre destaco, né, que maratonas aquáticas você tem uma particularidade que também existe no polo aquático, hoje diminuída um pouco no polo aquático, porque hoje você tem já inúmeras câmeras que ficam embaixo d'água, porque, na verdade, você não vê o que está acontecendo embaixo d'água. Então tem soco, tem pontapé, e nas maratonas aquáticas isso também acontece, né, Fernando? Olha, tem acontecido menos pela proximidade dos árbitros. Os árbitros deixavam a prova rolar um pouco. Hoje em dia o barco da arbitragem ele vai muito próximo dos atletas e aí você tem, como no futebol, bandeira amarela, 2 amarelas é uma vermelha, ou você pode tomar o vermelho direto também, que nem no futebol, dependendo se for proposital. E por incrível que pareça também, isso acontece mais na prova feminina do que masculina. Os homens eles se respeitam um pouco mais, talvez até pela força que eles têm, e as meninas realmente abusam às vezes um pouco do contato. Né? Mas tem sido reprimido, tem diminuído um pouco. Porque a Marcela ela é uma atleta de muita explosão, né?
Então, eu acho que até nesse ponto ela tem essa vantagem, né? Ninguém mexe muito com ela, né? O pessoal respeita ela, né? Ela nunca tomou sequer uma bandeira amarela. Não só pelos resultados que ela tem, mas sim, mas também pela, como é que eu vou dizer? Pela postura. Pela postura, pela honestidade dela de, assim, olha, eu não vou fazer nada para você que eu não gostaria que fizesse para mim. Ela é muito correta nesse sentido, então isso o pessoal respeita. A gente está conversando com o Fernando Pocente, que é o treinador da Ana Marcela Cunha, que tem 8 medalhas em campeonatos mundiais, maratonas aquáticas, né? E que já está se preparando para Tóquio em 2020. E tivemos mudança, então, no local da seletiva, Fernando? Tivemos mudança, é uma formação extremamente recente, agora oficializada pela Federação Internacional. A seletiva do Mundial do ano que vem da Coreia ia ser feita em água doce, um lago. O delegado de segurança acreditou que a temperatura que esse lago atingiria seria prejudicial à prova. Visitou o que seria o plano B, né, que aí já se torna no mar, em água salgada. Achou prudente, né, pela temperatura, até porque o verão coreano é como o verão japonês, é extremamente quente. Achou prudente fazer no mar, então a cidade está a 100 e poucos quilômetros de Gwangju, que é a cidade onde os outros esportes aquáticos vão se concentrar. Mais uma vez a maratona aquática vai ficar um pouquinho afastada, mas por questão de segurança para os próprios atletas. E o que você prevê já para essa seletiva? Olha, são muito diferentes os mundiais. A gente tem 2 mundiais no ciclo olímpico, um pós-Olimpíada, um pré-Olimpíada. O pós-Olimpíada a gente costuma dizer que ainda tem um pouco de ressaca da Olimpíada, quem esteve bem na Olimpíada, né? Tirou ali suas férias merecidas e tudo mais. O pré-Olimpíada é uma seletiva olímpica. Se você for mal ali, você nem sequer se classifica para a próxima. Então eu prevejo um mundial muito mais difícil do que o anterior. A gente consegue, pelo Campeonato Europeu, pelo Pan-Pacífico, ter uma ideia de como as pessoas estão se preparando, mas vai ser um mundial onde realmente estar entre as 10 primeiras, né, ou os 10 primeiros no caso do masculino, é um objetivo extremamente plausível e possível. Já pegar a medalha vai ser realmente ter que ter uma preparação bem especial para subir nesse pódio. Agora, Fernando, a gente está falando de maratonas aquáticas. O Brasil cresceu muito nos últimos tempos com a Ana Marcela e com a Poliana, que acabou ganhando até medalha de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro, né? Hoje, como é que está a situação? A gente teve o Alan do Carmo, que também cresceu de 2013 para cá. Não chegou nos resultados de Poliana, nos resultados de Ana Marcela, até ganhou medalhas em algumas etapas de Copa do Mundo, mas não chegou ao patamar das duas, né? Mas teve um crescimento também. Ele colocou o nome do Brasil no mapa da modalidade no masculino. O que você vê daqui para frente? Como é que está a preparação? Estão surgindo novas pessoas nas maratonas? Olha, eu vejo com uma certa preocupação, né? A renovação é uma coisa sempre difícil em todos os países, não só no Brasil, porque quem está lá quer ficar e quem está chegando quer tomar o espaço. O problema maior aqui no Brasil é que é a quantidade de atletas que estão chegando ou que estão subindo na maratona aquática. Em setembro agora, começo de setembro, a gente vai ter o Mundial Júnior. A gente vai poder ter uma boa ideia de como está a nossa categoria de base, né? Como eles estão a nível internacional. O que eu encarecidamente peço, né, e costumo bater nessa tecla é que para o atleta chegar nesse alto nível da maratona aquática, não adianta. O primeiro passo é o treinador dele incentivá-lo a fazer. Nós temos ótimos treinadores de fundo no Brasil. O problema é que esses treinadores de fundo enxergam somente a piscina. Eles não enxergam a maratona aquática como uma modalidade que pode inclusive ajudá-lo na piscina e que pode inclusive complementar ou dar a ele resultados que ele não obteria na piscina. E é um contrassenso, né? Se você for ver, porque é um contrassenso mundial. É um contrassenso, mas principalmente aqui, porque você vê aqui que o Brasil está conseguindo resultados nas maratonas aquáticas. E o Brasil não tem grandes nadadores, não consegue grandes resultados em provas de fundo. Agora, recentemente apareceu o Brandon, que é um garoto para futuro. E o Guilherme Costa. E o Guilherme Costa também, que foi bem, inclusive agora no participou do PAN também, foi bem no Pan Pacific. Mas até então não vinha tendo resultados, fazia muito tempo que não vinha. Aquilo que a gente conversou, acho que no começo da nossa conversa, esses técnicos poderiam aproveitar o know-how que o Brasil tem de maratona aquática. Quando a gente chega num campeonato de maratona aquática
Isso te digo desde que eu estou na seleção, mas se você parar para pensar, 2011, 13, 15, 17, o Brasil medalhou em todas. Em 2013 foi campeão por equipes lá em Barcelona, né? Foi meu primeiro mundial com a Ana, ela pegou 2 medalhas. Poxa, o Brasil tem um know-how dessa modalidade. O que precisa é um pouco quebrar esse preconceito, essa coisa de a maratona aquática vai estragar a natação dele de piscina. Isso não existe. Se isso fosse verdade, o cara convocado para nadar pelos Estados Unidos, saiu a convocação ontem, o Mundial da Coreia nos 800 e nos 1500 é o mesmo do 10 km. É o Jordan, que foi o que ganhou o Pão Pacífico. O Gregório Paltrinieri, campeão olímpico dos 1500, pediu para na próxima Olimpíada tentar a seletiva para os 10 km. O campeão europeu desse ano, que é o Florian, foi o campeão das maratonas nos 10K no francês, na etapa da Copa do Mundo da Hungria. Quer dizer, é um contrassenso com o que o mundo está fazendo, né? O mundo todo está utilizando a maratona aquática para preparar melhor os seus atletas para a piscina e vice-versa. Entendeu? É uma oportunidade, eu acho que é um leque que se abre de provas e que o treinador brasileiro, infelizmente, ainda não enxergou. E aí, por consequência, não estimula o seu atleta, e quando você vai assistir um campeonato brasileiro de maratonas nas categorias de base, você tem uma quantidade pequena para aquilo que o país poderia produzir de atleta. Pelo que você sente, Fernando, Ana Marcela, claro, mantendo, isso eu falo hoje, a gente tem a seletiva daqui a um ano praticamente. Ana Marcela mantendo, ela vai estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Existe mais alguém com possibilidade? O próprio Alain, que teve um bom momento, caiu um pouquinho. Você acha que dá tempo de recuperação para tentar também uma vaga no masculino? Porque no Rio de Janeiro foi fácil porque a gente tinha vaga em tudo, né? Agora não, agora a coisa é mais embaixo. Mais embaixo, né? Olha, eu sendo bem pé no chão, bem realista, eu acho que o masculino está passando um momento muito complicado. Se eu tivesse que te dar a resposta hoje, eu acho que não teríamos representante no masculino, pelo momento que os atletas estão passando no cenário internacional, né? Houve uma evolução lá fora, né? Muitos atletas da piscina vindo para a maratona e tendo bons resultados, e o nosso masculino está um pouco patinando, um pouco estagnado. Eu acredito muito, né, na Viviane, que é a outra menina que nada com a Ana. Eu acho que ela tem um potencial enorme. Ela já demonstrou isso em algumas provas, que ela realmente, quando encaixa o nado, a estratégia, a maneira boa de nadar, ela briga de igual para igual com as grandes atletas. Então eu acredito muito no potencial dela, você encontrar uma regularidade, uma certa constância, que eu acredito que com a maturidade, com a experiência, isso vai vir. Então eu, se tivesse que apostar num outro nome para Tóquio hoje, eu apostaria na Viviane, que eu acho que é uma atleta muito talentosa. Só mais um detalhe em relação à natação, a gente veio agora do Pan Pacific, né? E o Brasil fez a sua melhor campanha. Com a medalha da Ana Marcela, foram 5 medalhas. Até então, nas 2 últimas, o Brasil tinha conquistado 4 medalhas. Claro que você é técnico da Ana Marcela, maratonas aquáticas, mas o que você viu da natação de piscina no Pan Pacific? O Brasil acabou surpreendendo, tem muita gente nova chegando, na piscina tem gente nova chegando. Eu vi que não foram você falou tudo, não foram só os mesmos nomes, claro, teve do Léo de Deus, teve do João Gomes, mas teve gente nova aparecendo, né? Isso foi fundamental, e eu acredito que se a gente é capaz de ter uma renovação na piscina, a gente tem que se considerar como treinador, como pessoas envolvidas com o esporte, capazes de fazer essa renovação na maratona também. Achei o Brasil super consistente, assim, independente do número de medalhas, o número de finais, o número de vezes que o Brasil incomodou. Eu ouvi muito essa palavra depois do revezamento 4x100 livre, né, que os atletas saíram e eu tive o prazer de assistir pessoalmente esse revezamento. E os atletas comentavam, o Marcelo Quereguini, inclusive, comentou com os demais, falou, que olha, é o mais experiente de que é o mais experiente, ele comentou, olha, os americanos ficaram incomodados com a gente, de tão perto que a gente está deles. No final, os americanos foram desclassificados, eles ficaram com ouro, mas independente disso, sim, o Brasil incomodou bastante com os resultados, não só, como você falou, dos mais experientes, como dos mais jovens. Eu acho que se a maratona conseguir fazer essa renovação, eu espero o que a Inglaterra fez, vai. Eles tiveram uma participação melhor no Rio do que na própria Olimpíada deles em casa. Quem sabe o Brasil não pode fazer o mesmo e conseguir uma participação melhor em Tóquio do que o que a gente teve em casa. Não que tenha sido ruim, acho até que foi uma das melhores do Brasil, se não a melhor campanha do Brasil,
Mas acredito no país como um potencial para ter uma campanha A minha grande preocupação em relação ao futuro é o problema da crise interminável no país, né? Porque a gente teve e sabia que ia ter muito investimento para o Rio de Janeiro, esse investimento caiu mais da metade para esse próximo ciclo olímpico. Claro que a gente vai direcionar um pouco mais esse investimento, porque naquele momento todas as modalidades iriam participar, a gente só não teve o hóquei na grama feminino, porque a verba foi direcionada para o masculino, mas as outras todas estavam, então você não podia fazer com que tivéssemos resultados muito ruins. Então a verba, o dinheiro, ele era muito grande, mas ele também acabou pegando um leque maior, diluiu muito. Agora não, agora ele é menor, mas ele vai estar mais voltado para quem é de ponta, para quem pode ganhar medalha na próxima Olimpíada. Então acho que talvez para quem é de ponta não vai mudar tanta coisa, né? Eu acredito nisso também. Eu agora, quando eu digo agora, é porque bem recentemente que eu estou trabalhando no Comitê Olímpico, lá no Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Eu acho que a gestão me parece algo muito... Eu não sei como foi antes, eu não trabalhava lá, mas eu sinto, desde a primeira reunião que eu tive lá até o meu convívio no dia a dia com as pessoas lá, de que a gestão está sendo muito profissional e muito mais eficiente, no sentido de, olha, temos menos, mas faremos o mesmo ou mais com esse menos que tem de verba por um ajuste de gestão. Não vai ter exagero, não vai ter desperdício, não vai ter abundância, digamos assim, porém eu fiquei bem impressionado, positivamente impressionado com o que eu vi lá no COP. Claramente a gente sabe que muitos esportes que participaram do Rio, porque o Brasil era país sede, não vão participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, porque a classificação vai ser realmente muito difícil. A gente até comentava um exemplo, o polo aquático no masculino tem só o Gustavo Grummi, que está praticamente jogando fora, o feminino se desmanchou, a Chiappini está jogando pela Itália, os grandes nomes que vieram de fora para ajudar o Brasil no Rio de Janeiro não vão mais ser contratados, porque falta essa verba, inclusive o técnico era o Radko Rutschke. Então a situação é diferente. Para finalizar, Fernando, outro dia eu lia, né, que você tem um ídolo como treinador, né? Muricy Ramalho. É mais ou menos isso? Tenho, assim, vou aumentar, eu tenho dois ídolos por razões diferentes. Um é o Muricy porque, como bom São Paulino que sou, tenho um morro de saudades dele lá, agora não tanto, parece que está encaixando, mas enfim... Eu sempre achei que o que o Muricy colocava era muito claro para qualquer um entender, de que não tinha chinelinho, de que não tem frescura. Quando você chega nesse nível, não é porque você chegou nesse nível que você vai começar a criar frescuras, pelo contrário, você tem que continuar fazendo o que você sempre fez, e o que você sempre fez é trabalhar, né? Então eu brinco que quanto mais eu ganho, eu aumento 1 minuto na minha comemoração. É assim, eu comemoro 24 horas e 1 minuto. Acabou 1 minuto, não ganhei nada, vamos começar de novo. Ganhou 3 medalhas, ótimo. Acabou, passou um dia, não ganhei nada. Você também quando ganha, você fala, isso aqui é trabalho? Não cheguei nesse ponto. Eu até mandei uma mensagem para uma amiga minha, se ela conseguiu um autógrafo do Muricy, que o Muricy realmente para mim é um ídolo. Eu acho ele um cara sensacional. E eu tenho um outro ídolo, que aí já é mais das piscinas, que é um técnico francês, que é o Fred Vergot, o técnico da Mireia Belmonte, que foi campeã mundial. Mas aí não só por essa questão do trabalho, mas pela pessoa que ele é, pela a maneira como ele lida com a profissão e a amizade que a gente tem, que é muito boa. A gente conversou com o Fernando Pocente. Fernando, obrigado pela sua participação aqui no nosso terceiro tempo, falando um pouquinho da sua vida, sua carreira, falando também sobre a carreira da Ana Marcela, né, que é uma esperança, sim, clara de medalha para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, mantendo esse trabalho. Muito obrigado pela sua participação e boa sorte, porque tem muita coisa pela frente ainda. Tem muita água para rolar, né? Eu que agradeço aí a participação. Só um adendo, você comentou que a Ana tinha 8 medalhas em mundiais, 8 foi os que ela ganhou na nossa parceria. Ela já tem 10. Ela tem 10. Né? É um recorde admirável assim, para qualquer atleta. Vocês dois juntos são 8 medalhas. São 8 medalhas, mas no total ela já tem 10, ela já tinha 2. E vamos continuar focado. Né? A gente não ganhou nada ainda. A gente já ganhou as 10 medalhas, mas hoje à tarde tem treino, não ganhamos nada, então vamos correr atrás do sonho maior, que é essa medalha em Tóquio.
Muito bem, muito obrigado então ao Fernando Pocente, treinador de maratonas aquáticas, treinador da Ana Marcela Cunha, falando com a gente aqui no Terceiro Tempo. Você acompanhando esta matéria no YouTube, nosso canal no YouTube, Terceiro Tempo TV, e também no Facebook do Terceiro Tempo. Nós em breve voltaremos com mais personagens falando de Jogos Olímpicos para você. Um abraço a todos que nos acompanharam, o nosso querido Milton Neves aqui no nosso Terceiro Tempo.